Nós aprendemos a criar o banco de dados e as tabelas. Agora a gente vai dar uma melhorada aí nessa tabela que a gente criou para ficar mais fácil aí o crescimento da aplicação. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. O meu nome é Cleuber José e vocês estão no José Programador, o canal que é referência em programação. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma melhoria aí na tabela que a gente criou, a tabela usuário, para facilitar o crescimento da nossa aplicação. Porque a gente vai precisar relacionar essa tabela com outras tabelas e melhorar também em relação aos atributos dela. Então vamos para a prática. Então vamos lá, vamos abrir nosso banco de dados, né? Vamos usar aqui o MySQL Workbench. Fazer a conexão. Aqui a gente criou esse banco de dados aqui, né? Os simulados grátis. E dentro dele a gente criou uma tabela chamada usuário. A gente criou esse banco de dados aqui, mas para teste, né? Qualquer coisa a gente exclui ele depois. Vamos ver aqui o que temos dentro da tabela usuário. Então vamos dar aqui show create table usuário. Ctrl Enter. Bacana, o que a gente tem aqui é como se fosse o script de criação dessa tabela, né? Dessa tabela usuário. E aqui o que a gente pode ver, uma coisa interessante, é que os nomes aqui estão entre aspas simples. Isso daqui a gente poderia colocar esses nomes aqui como entre aspas simples, né? A gente poderia colocar acentuação, espaço entre os nomes, mas assim, não é recomendável. O padrão normalmente, o que eu uso é sempre colocar tudo minúsculo e quando tem um nome composto a gente colocar o underscore aqui. Bacana, aí aqui a gente vai dar uma aperfeiçoada nessa tabela. Primeira coisa que a gente pode fazer, eu vou copiar esse script aqui. Não ficou bacana. Então vamos aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente mantém aqui nome, né? Create table usuário. Aqui é o seguinte, a gente já vai definir algumas constraints aqui. Constraints são regras, né, para a criação de coisas dentro do banco de dados. Então é o seguinte, a primeira coisa aqui, nome, varchar, a gente mantém aqui de 30. A primeira regra aqui a gente coloca not null, que é o seguinte, a gente vai sempre obrigar o usuário a informar o nome, né? E-mail, varchar, a gente coloca 30 também, not null também. Esse aí a gente vai obrigar o usuário a colocar o e-mail. A idade, assim, nessa tabela não está interessante, porque se de um ano para o outro aí teria que atualizar a idade de todo mundo. Então, ao invés de colocar a idade, a gente pode colocar a data de nascimento. Data, nascimento. E aqui a gente coloca do tipo date. A gente coloca obrigatório? Sim, coloca obrigatório. Data de nascimento e sexo. Sexo aqui a gente pode usar um ENU, né? Para o sexo que a gente vai obrigar o usuário a escolher entre sei lá, duas opções. Que aí a gente coloca aqui sexo, ENU. Aí a gente coloca aqui entre aspas simples, né? Masculino e feminino. Bacana, esse aqui é o último campo. Aqui a gente não vai precisar colocar ponto e vírgula. Bacana, aqui a gente já deu uma melhorada boa aqui nessa tabela. Outra coisa interessante também para a gente criar é a chave primária. O que é essa chave primária? É o seguinte, a gente vai precisar relacionar o usuário a outras tabelas do banco de dados.
Então é o seguinte, para a gente poder fazer essa relação aí entre essas tabelas, a gente precisa ter algo que seja único na tabela. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, nome tem nomes repetidos, né, de pessoas. E-mail até que poderia ser, mas o e-mail ele pode ser modificado. Às vezes a pessoa perde o e-mail e assim precisa trocar. Aí assim não seria uma coisa única que poderia ser modificada. Isso aí não seria legal. Data de nascimento tem várias datas, sexo também. Tem que ser algo único que não vá mudar com o tempo e que seja assim que não se repita de forma alguma. Poderia colocar aqui CPF, mas assim é uma coisa arriscada. CPF pode ser que com o tempo mude alguma coisa, assim, e vai dar muito trabalho. Sempre mudança depois de uma aplicação pronta dá muito trabalho. Então uma coisa que a gente pode fazer é criar um ID. Normalmente a gente coloca para ser um número único, né, que não se repete e assim, que ele não vai ser modificado, né, com o tempo. Então esse ID ele só serve para marcar o registro, né, para que aquele registro seja único. Então aqui a gente coloca o ID usuário do tipo inteiro, né, int de 3. Como é uma chave, né, uma chave única ali, e a gente vai precisar só de números positivos, então a gente coloca aqui não assinado, né? Não assinado. E também como é uma chave, ela tem que ser única, né? A gente pode colocar aqui unique. Outra coisa interessante também, not null, porque assim esse dado aqui não pode ser nulo. E para finalizar, uma coisa muito interessante é auto-incremente, que é o seguinte, sempre que a gente for gravar um dado, a primeira vai ser 1, depois 2, 3, aqui ele vai auto-incrementar, que a gente não vai precisar se preocupar em saber qual é o último ID aqui, né, dessa coluna. Aqui vai ser auto-incrementado, vai facilitar bastante a nossa vida. E eu acho que ficou bacana. Então assim, a gente vai excluir essa tabela, né, atual que o usuário, e a gente vai persistir essa daqui. Então aqui drop table usuário. Ctrl Enter para executar essa. Beleza, limpou aqui. Aqui a gente pode colocar o cursor aqui em qualquer lugar dessa tabela. Ctrl Enter. Beleza, executou com sucesso. Vamos atualizar aqui. Tabela usuário. Aí vamos show create table usuário. Ctrl Enter. Vamos ver aqui como ficou. Aqui é auto-incremente. Beleza. Not null, not null, not null. Sexo. Uma coisa interessante que a gente acabou esquecendo foi colocar a primary key aqui no... vamos colocar aqui. Primary key. Beleza. Vamos apagar novamente a tabela de usuário. Vamos executar novamente aqui. Vamos persistir a tabela. Beleza, sucesso aqui. Vamos atualizar. Vamos dar um show create table. Vamos chegar aqui um pouco para cima. Auto-incremente, primary key ID usuário. Perfeito. A gente deu uma melhorada boa aqui na tabela. Essa parte aqui do primary key ela é muito importante para a gente poder relacionar essa tabela com outros, que vai ser muito necessário aí na nossa aplicação. E assim, no próximo vídeo a gente vai inserir dados aí nessa tabela. Bacana? Bacana, a gente deu uma melhorada aí na tabela usuário. Ficou mais fácil agora a gente relacionar ela com outras tabelas.
e fazer com que nossa aplicação cresça também de forma organizada aí e sem nenhum trauma. Bacana? Até a próxima. Valeu! É isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate o sininho, até a próxima.